A gente está aqui juntando a nossa experiência e também a ciência, o que a gente estuda na ciência, o que é de mais atualizado, trazendo aqui tudo de maneira resumida, de maneira fácil, para você aprender aqui com a gente. Isso aí, vamos lá? Vamos começar? Tá passando os slides lá? Isso. Pessoal, olha só, a gente falou, né, Helena? Já falou muito. Que erro no cuidado com o coto umbilical pode causar danos, inclusive infecções sérias no seu bebê. A gente tem relatos de criancinhas que ficaram internadas com sepse e ficaram internadas inclusive em CTI porque não tiveram os cuidados adequados com o coto umbilical. Quem consegue... Pessoal, antes disso, vocês estão me ouvindo e vendo bem? Por favor, manda aqui pra gente saber se vocês estão ouvindo e vendo bem. É muito importante, porque a gente vai trazer muitas informações importantes. E também não se esqueça de encaminhar essa live para as mães, para os pais de primeira viagem, para gestantes, gente, é de extrema importância as gestantes já ganharem seus bebês e estarem preparadas aí para não passar nenhum perrengue nessa hora tão importante que são os primeiros dias de vida do bebê. E lembrar também, inclusive eu lembrei de um caso que eu tive na residência de um óbito, enquanto eu estava estudando pediatria, um bebezinho ele faleceu por causa de infecção muito avançada, evoluiu com sepse do coto umbilical. E foi muito triste porque a mãe era enfermeira, ela sabia, deixou o bebê com a avó e a avó colocou no umbigo do bebê chás e folhas e café porque ela achava que ajudava na cura, né, do umbigo. São informações que tinham antigamente, né, e a gente já sabe que isso caiu por terra. E não tem problema a gente ter dúvida, mas a gente tem que tirar as dúvidas e a gente tem que se atualizar. Perfeito. Pessoal, então, olha só, parece que é uma cena inofensiva, a gente tá vendo ali um algodãozinho do lado do umbigo do neném, não é nem no coto umbilical. O que será que ela tá passando ali? Primeiro erro é o local, posicionamento, não é na pele do bebê. Quando a gente quer cuidar do coto umbilical, atualmente nem é mais recomendado em todas as situações o álcool 70, a gente vai falar disso, tá? Mas quando ele foi indicado, ele não deve ser administrado na pele porque ele é corrosivo. Então o que a gente tem que fazer é aplicar aqui, ó, no coto umbilical. Nessa região do coto aqui, ó, galera. Não na pele, no coto mesmo. E outra coisa... Na gelatina, gente. Na gelatina, isso, perfeito. E outra informação importante é que a gente precisa deixar esse coto umbilical para fora da fralda. Porque se o coto umbilical, veja bem, o coto umbilical tá ali, né? Ele cortou o acesso com a mãe, com a placenta materna, e ele ficou aberto. Então, se você coloca esse coto umbilical em contato ali com a cura, né, com aqueles medicamentos, folhagens, café, moedas, pode causar infecção. Essa infecção adentra por essa porta, bactérias, vírus, fungos, causa sepse, o bebê pode evoluir até com óbito, igual a doutora Helena falou. Eu gostei muito dessa foto porque a gente mostra aí direitinho o coto umbilical para fora da fralda. Tem muita gente que coloca para dentro da fralda e tem esse risco de misturar com fezes e com a urina do bebê e acabar sendo meio de cultura para bactéria. Então sempre lembrar de deixar o coto bem sequinho ali para fora da fralda. E aí, eu trouxe para vocês como cuidar do umbigo, algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial da Saúde, que eles pedem para a gente higienizar as mãos, lavar com água e sabão antes de tocar esse cordão umbilical. Observe aí na imagem que a mãe também, ela tá passando o álcool 70, mas ela tá passando no local do coto umbilical. Essa limpeza também precisa ser pelo menos uma vez por dia. A fralda, a gente já falou que precisa ser abaixo do umbigo para evitar contaminação. Outra coisa que acontece, eu sei que dá vontade, mas não pode fazer, sabe o que é? O coto umbilical ele começa a soltar de um ladinho, né, Linda? Ele não solta todo. E aí a gente fica com aquela ânsia, com aquela vontade, de repente puxar aquele coto. Não pode tracionar, tá? Porque isso pode causar lesão, pode dificultar, pode causar sangramento e dificultar a cicatrização. Outra coisa que não pode ser feita é passar oleaginoso, azeite, gente. Azeite não faz mal, é um óleo apenas. Mas quando você passa aquele óleo, esse coto ele não seca. E para cair, esse coto precisa secar. Se ele não seca, não vai funcionar bem, então a gente não pode fazer isso. Outra coisa importante, sair um pouco de sangramento na hora que o umbigo cai é normal, mas tem que ser um sangramento limitado. É um sangramento ali que suja um pouco a fralda, suja um pouco a roupa do bebê. Mas se esse sangramento for em maior volume, for persistente por dias, aí é bom você entrar em contato com o pediatra, porque tem algumas doenças que causam sangramento persistente, inclusive deficiência de vitamina K.
Perfeito. E é isso que a gente falou. As faixas também não são indicadas, né? Porque pode dificultar esse processo de cicatrização, pode causar dor abdominal, pode causar gases também. E manter os cuidados de higiene no mínimo 10 dias até a completa queda do corpo. E aí, aqui falando que nem todos os locais agora recomendam álcool 70, então são poucas unidades que recomendam, mas se a maternidade em que o seu bebê nascer for indicado o álcool, aí você precisa utilizar sim, beleza? Como desengasgar o bebê, e aí eu trouxe aqui, encontre o erro. Você consegue visualizar o erro aqui? Olha só, primeiro erro, esse bebê está posicionado no braço da cuidadora, só que a cabeça dele está mais elevada do que a gravidade. E eu preciso que esse bebê fique com a cabeça mais baixa. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Olha, outro erro. Você não dá as batidinhas que a gente faz, não é na nuca do bebê, não. Você dá varrendo. Fazer na nuca. O traumatismo, né? Pode causar traumatismo cervical. Já imaginou uma paresia, uma plegia? A gente tem que ter cuidado. E aqui é a manobra correta, mas eu trouxe um bonequinho, eu queria mostrar pra vocês. Aqui, gente, vamos aprender a fazer na prática. Inclusive, quem tiver um bebezinho aí, às vezes o bebê da filha mais velha, a bebezinho de alguma, tem que ser um bebezinho que eu tô falando, é boneco, tá, gente? Não pode fazer isso aqui de bebê sem que não tiver engasgado, não, tá? Às vezes um bichinho de pelúcia, faz com a gente. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Paulo, vou precisar levantar. Dando trabalho pro meu cinegrafista, mas vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Essa bebezinha aqui, como é que a gente vai identificar que uma criança realmente está engasgando? Primeiro, ela vai ficar com o lábio arroxeado, tá? Mas isso já é sinal tardio, eu quero que você identifique antes. Então, ela vai começar com uma sensação de mal-estar. Pode chorar, lagriminha no olho, mas sem conseguir emitir sons. E aí, você já percebeu que ela tá engasgando? O que você não deve fazer? Sacudir. Olha o risco de TCE. Não deve fazer. Síndrome do bebê sacudido. Síndrome do bebê sacudido. Assoprar não resolve. Não é pra assoprar esse bebê. Virar de cabeça pra baixo. Já vi isso? Não deve ser feito isso. Você pode causar lesões e você não vai desengasgar. Soprar a boca do bebê. Soprar a boca do bebê você vai estar contaminando. Então, nada disso deve ser feito. Então, Nairta, o que deve ser feito de fato? Primeiro, percebeu que está engasgando? Primeiro, chamar ajuda. Pegar o celular, ó. Pegou o celular, 192. Nairta, eu vou deixar a criança esperando se eu estiver sozinha. Eu vou, 192, coloca no Viva Voz. Meu filho está engasgando. Enquanto meu filho está engasgando, você vai pegar a mão não dominante, colocar embaixo do corpinho da criança. Polegar indicador aqui na boquinha, ó, como eu tô mostrando pra vocês. E você vai trazer esse bebê pra baixo. Ó a posição correta aqui. Lembra que no vídeo tá errado? Tá assim? A posição correta é essa. A cabeça precisa estar mais baixa que o restante do corpo. Você pode se apoiar numa superfície. Olha só, uma mesa, por exemplo, pode servir de apoio. A cabeça fica mais baixinha. E aí, o que a gente faz aqui? A gente vai dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Vira esse bebê. E aí, você vai olhar a boquinha desse bebê. Não tem nada. O bebê ainda não chorou. Você vai na linha entre os mamilos, vai utilizar esses 2 dedos ou esses 2 dedos. Ainda na posição de apoio, você vai comprimir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se sair alguma secreção, você pode tirar. Se não sair secreção, você não deve cutucar, porque você pode introduzir o objeto ainda mais para dentro, esse quadro vai piorar, tá? Nairta, e quanto tempo eu devo fazer isso, Nairta? Aqui também, gente, é porque a boneca é durinha. Polegar indicador, você eleva assim, ó, tá? Abaixa a criança para manter a via aérea pérvia, lá, ó, bem baixo aí. E aí agora você vai emitir os golpes. 1, tem que ser o peso da mão, leve demais não funciona. 2, 3, varrendo para sair o objeto. 4, 5, beleza? Vira. Ainda não voltou? Entra a linha entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você vai fazer isso até a criança respirar ou até a ajuda chegar. Perfeito. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, gente, as dúvidas coloca tá? aqui pra gente nos comentários, que a gente vai estar respondendo aqui durante a live. Se tiver algum problema também com o som, gente, se vocês não estiverem ouvindo bem a gente, vendo bem a gente, coloca aqui. Inclusive, se você estiver ouvindo e vendo bem, coloca aqui também pra gente saber se tá tudo certinho aqui, tá? Informações importantíssimas, né? Qualquer bebê pode engasgar.
Até principalmente os bebês menores de 2 anos, a gente pode ter esse engasgo. Então, toda mãe, todo pai, inclusive pessoas que convivem com crianças, professores, crianças menores, tem que saber desengasgar o bebê. Inclusive, aqui a gente está fazendo treinamento em algumas escolas, né? Isso. Então, isso aí é muito interessante, pessoal. Então, aí agora, a gente quer ser muito fiel a tudo que a gente prometeu. A gente trouxe até mais conteúdo, tá bom, galera? Então, a gente prometeu do cordão umbilical, foi cumprido, né? Os principais que você precisa ali para ter segurança no cordão umbilical. A gente já ensinou a desengasgar um bebê. E agora, o próximo passo, a gente nem prometeu, mas nós vamos entregar. É sobre amamentação. Essa figura, você consegue identificar nessa figura aqui o erro? Já vi isso acontecer demais. Inclusive, isso é uma das grandes causas de fissura mamária, de dor para amamentar. A gente consegue passar no telão a figura? A figura? Tá passando a figura? Acho que tá passando. Tá não. Agora tá passando a figura. Gente, olha isso. Inicialmente, você não acha que esse bebê tá mamando? Não parece que essa é uma figura inofensiva e que tá certa a amamentação? E aí, né, vem Nairta, vem Helena pra bugar o seu cérebro e falar, não tá. A rede de apoio às vezes acha que tá, já aconteceu comigo, mas não tá. O que que tá de errado nessa cena? Quem tá assistindo a gente? Coloca aqui nos comentários. Vamos ver se você já aprendeu. Que tá errado. O que vocês notam que tá errado? Esse bebê, ele, olha a cara desse bebê, ele já tá angustiado, ele tá triste, ele não tá sentindo a amamentação direito. Ele tá muito na pontinha, lá, ó, na pontinha do seio, né? Ele tá lá só a boquinha no mamilo. Vamos lá então. Aí agora a gente consegue ver as duas imagens. Olha a imagem correta. Olha a diferença. Olha a diferença, vocês conseguiram perceber? Já começa adiantando pra vocês que não pegar só na pontinha não dá, tá? O bebê ficar de lado pra abocanhar o seio também não dá, porque isso pode causar torcicolo, pode machucar essa criança. E nessa figura que a gente vê a pega correta, a gente consegue ver um bebê mais tranquilo, a boquinha invertida, consegue ver ele abocanhando, ó, toda a areola. Eu trouxe aqui até para vocês verem, para ficar mais fácil, os sinais de que a pega está correta. Qual que é a maneira correta, Nairta e Helena, da amamentação? Então, lembrar da boquinha de peixe, os lábios eles são evertidos para fora, aquela boquinha de peixe mesmo. Lembrar que esse bebê precisa abocanhar toda a auréola. Você consegue ouvir o bebê deglutir ali levemente, não é um barulho grande, não é um barulho de estalo, isso, não é esse barulho de estalo, de bochecha. Né? Isso aí é um sinal de que está entrando muito ar na amamentação. Isso. O queixinho do bebê, olha pra você ver como é que tá bonitinho o queixinho. Tá encostado aqui na mama. E o nariz não está encostado, porque permite a ventilação. Então, olha só, ele abocanha toda a areola, não é só o mamilo, ele abocanha toda a areola. A boca fica aberta, aquela, ó, boquinha de peixe, com os dois lábios invertidos, tanto de cima quanto de baixo. O nariz não encosta o seio, mas o queixo encosta, isso auxilia a amamentação. A bochecha também enche, igual a Helena falou, não faz boquinha de peixe, a bochecha enche. Além disso, a gente tem a barriga e o tronco do bebê voltados para a barriga da mamãe, porque como eu falei, se ele ficar de lado, ele vai cansar, ele vai parar de mamar. E além disso, ele vai ter torcicolo, né? Então, assim, isso aqui, gente, já printa aí, se você puder, eu tire uma foto para você saber. Isso aqui vai te auxiliar quando você for amamentar o seu filho. Lembrando, pessoal, que a gente fala muito de amamentação, pega correto, parece que é tudo muito simples, tudo muito fácil, tudo muito óbvio. Parece que é visceral, todo mundo nasce sabendo, né? E eu achava um pouco que gente, eu me assustei depois que eu tive minha primeira filha e que eu percebi como não era intuitivo. Amamentar não é intuitivo, eu não sei, eu preciso aprender. Mas com técnica correta, a amamentação ela pode ser incrível e pode ser muito prazerosa, um momento de encontro, né, de mãe e filho. Então, cara... Como é que tá sendo sua amamentação? Você que é mamãe aí, que tá com o bebê recém-nascido, que tá com o bebê ali pequeno, que tá ainda na amamentação, como é que tá sendo? Quais são as dificuldades que você está sentindo aí na amamentação? Coloca aqui nos comentários, porque a gente quer ver também as suas impressões e as suas dúvidas em relação à amamentação, as suas inseguranças. Manda que a gente tá aqui pra dividir mesmo, né, Helena? Vamos juntos. Agora, pessoal, vamos falar de um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, que são as cólicas do recém-nascido. E vamos começar falando que eu quero que vocês me respondam essas perguntas. Você sabe como reconhecer uma cólica? Será que seu bebê tá chorando? Será que é cólica? Não pode ser fome? Não pode ser frio? Não pode ser uma coceira no pé? Você sabe reconhecer qual é o choro de cólica? Coloca aqui pra mim. Você
Tem dificuldade de reconhecer se o seu bebê está com choro de cólica? Você sabe identificar se essa cólica, essa dor abdominal, esse gás é normal? Se pode ser uma doença grave? Porque tem doenças graves, sim, que se manifestam com dor abdominal nos recém-nascidos. Eu quero falar quais são os sinais de alerta para essas doenças graves. Será que é a cólica que seu bebê está sentindo? Será que é a cólica normal ou se pode ser alguma outra doença? E você também sabe o que fazer para aliviar a cólica do seu bebê? Então é esse assunto que eu vou começar agora para vocês. Lembrar, cólica, gente, geralmente começa com 2 semanas de vida e piora com 6 a 8 semanas de vida, começa a piorar ali com 1 mês e meio a 2 meses e começa a melhorar com 3 a 4 meses de vida. Eu falo que tem um medicamento que ele é o melhor, presta atenção, tem um medicamento que ele é o melhor medicamento que existe no mundo inteiro, que é o tempo. O tempo tira a cólica com a mão. É uma brincadeira que eu faço com os pais no consultório. Não, mas é verdade. O tempo, né? Tira a cólica com a mão, sabe? E ficar muito atento com as cólicas que começam antes de 2 semanas de vida. Tem bebê no meu consultório que chega, mas o abdômen está distendido, está com cólica. Ali com 5 dias de vida, com 1 semana de vida, a gente tem que suspeitar de que pode ser que não seja a cólica normal ali do recém-nascido. Pode ser que esse bebê esteja com pega errata, comece a deglutir muito ar. Pode ser uma fenda palatina, que começa a deglutir muito ar, pode ser outras coisas. Então, essa cólica que é muito precoce, a gente também tem que ficar um pouco mais atento, tá? Cólica. Como é o bebê que tem cólica? Olha esse neném que tá aqui, gente. O bebê chora e ele fica com os membros superiores e os membros inferiores fletidos. Olha aqui. Essa foto. Quem tem bebê com cólica vai bater o olho nessa imagem aqui e vai ver. E olha o desespero, o choro dessa criança quando ele une aqui as mãozinhas, os pezinhos se encolhendo para tentar aliviar. A flexão das mãozinhas, olha os pezinhos. Essa expressão de dor, a barriga fica inchada, parecendo um balão. Quando você vai pegar na barriga, se você tem um bebezinho que tá com cólica e pega na barriguinha dele, quando ele tá fora da cólica, a barriguinha é macia, parecendo essa parte aqui do braço da gente. Você consegue afundar a mãozinha, é uma barriga macia, igual esse bebezinho aqui que tá mostrando aqui, ó. Quando é o bebê de cólica, que tá com a cólica, a barriga parece um balão. Você sente resistência para poder pegar na barriguinha do bebê. Ela fica bem contraída mesmo, você sente até a musculatura abdominal dessa criança. É como se parece um balãozinho, mas fica bem durinho. É. E esse bebê, depois que ele elimina os gases, ele sente um alívio, ele melhora o choro, ele fica um bebê mais tranquilo. E lembrar também que os sintomas, eles começam subitamente, geralmente no final da tarde, é mais ou menos ali 5 a 6 horas da tarde, que é pior, para o início da noite. E a gente brinca muito, quando o assunto é cólica, sobre a regra dos 3. Porque são 3 horas de choro. Ai, meu Deus, é isso tudo. Gente, geralmente é isso tudo. O choro pode chegar até 3 horas. Inclusive, se seu bebê tem choro que passa ali de 3 horas, a gente já começa a suspeitar de outras causas, tá? Pelo menos mais de 3 dias por semana, por pelo menos 3 semanas. E lembrar também que a gente está falando aqui da cólica do recém-nascido, que são bebês saudáveis, com bom ganho de peso, que não tem febre e outros sinais de alerta, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Quais são as causas? Gente, essas causas são um pouco nebulosas ainda. Há quem diga que é por causa da imaturidade do trato digestivo. Olha o trato digestivo aqui, gente, que é esse tubinho que leva os alimentos e os gases da boca até o ânus. Então, o trato digestivo do bebê ainda é muito imaturo. Para a gente poder eliminar gases e fezes, a gente precisa contrair a musculatura abdominal, fazer aquela força e liberar, relaxar o esfíncter anal, relaxar lá embaixo. E os bebês, por imaturidades neurológicas, muitas vezes eles contraem, inclusive eles podem chorar para poder fazer essa contração, mas muitas vezes eles não relaxam lá embaixo, o que acaba dificultando a eliminação de fezes e de gases. Então esses gases se acumulam e acaba causando a dor. E tem outras questões também que estão relacionadas com a desmotilidade e a composição da flora intestinal desse bebê. Inclusive tem alguns medicamentos que a gente usa para tratar essa desmotilidade. Também tem alguma relação com o tabagismo materno, mas aí é só as mães que fumam mesmo, as mães que não fumam, elas já não entram por causa do aumento dos níveis plasmáticos intestinais de motilina. E também, gente, tem outra coisa de extrema importância, vamos lembrar da esterogestação. Esse bebê, muitas vezes, é um bebê que está com medo.
É um bebê que quer afago, é um bebê que quer colo, Veja quer bem, acalento. isso, ele estava no útero da mamãe, ele era todo preenchido, coberto, ele não tinha fome, ele não tinha frio, Não sentia não tinha frio. sede, ele estava aconchegante ali, né, era aconchego por todos os lados, de repente... Acabou tudo, eu nasci, cadê tudo isso? Cadê o meu aconchego? Cadê o meu afago? Vocês já viram que eles querem muito colo? Então, quando a gente coloca, faz o charutinho, eles ficam tão mais aconchegados, ficam confortáveis, né? Justamente porque ele lembra, remete a ele o período de vida intrauterino. Muitas vezes, só de você pegar o neném no colo, acalentar esse bebê, colocar esse bebê no peito, muitas vezes já traz um conforto para essa criança. Então, lembrar que você está falando aqui de um bebê recém-nascido, que ainda não descobriu que nasceu. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso também, desse desconforto, vamos falar assim, do nascimento, tá? Cólicas. Na grande maioria das vezes, as cólicas vão melhorar ali por cerca de 3 a 4 meses, igual eu falei, mas 5% dos casos vai envolver uma causa orgânica, ou seja, uma doença. E isso é importante a gente falar. Quais são os sinais de gravidade? O que você vai observar no seu bebê que pode indicar que a cólica dele não é normal? Presença de vômito, então um bebê que tem dor abdominal e está vomitando muito, está golfando muito, pode ser alguma doença intestinal, ou então aquele bebê que tem várias regurgitações, tem alguns casos que a gente associa até alergia à proteína do leite de vaca. Presença de sangue nas fezes, ficar muito atento a isso aí. Bebê que para de mamar, bebê que sente dor abdominal e não quer mais mamar no peito da mãe. Perda de peso ou dificuldade de ganho de peso, aquele bebê que não está ganhando peso muito bem, quando você vai fazer a pesagem, os acompanhamentos, urina em pouco volume. Então, o que a gente espera no recém-nascido são mais de 6 fraldas por dia. Então, esse bebê está produzindo ali 3 fraldas, 2, 4 fraldas ao dia, as fraldas mesmo um pouco vazias, é sinal de alerta. Tem que contactar isso para o pediatra. E também a presença de febre. Febre em recém-nascido, bebê de menos de 3 meses, nunca vai ser normal, tá? E como aliviar, gente? Vamos pegar aqui Mariazinha. Na verdade é Priscila, viu? Tem 30 Priscila. anos. É pequena, 30 anos, era na minha infância. Gente, ó aqui Priscila. Essa boneca era sua? Era minha. Nossa, Priscila do céu. Olha pra você ver. Olha, gente, a boneca tem 30 anos mesmo. Gente, massagem em sentido horário. Você pode deitar o seu bebê aqui, ó, e fazer a massagem no sentido do relógio, sentido horário. Olha aqui, ó. Fazer essas massagens aqui. Você vai comprimindo a barriga do bebê no sentido horário, para ajudar ele a eliminar esses gases. Isso, porque acompanha o trato digestivo. Exatamente. Então, você vem do trato ascendente, transverso, até chegar no descendente para ajudar esse bebê a eliminar esses gases. Gente, tem que fazer massagem, tá? Não é só pra fazer isso aqui e deixar pra lá, não. Coloca horário de manhã, de tarde, de noite, pelo menos 1 a 5 minutos de massagem. Coloca isso dentro da rotina do bebê, que vai ser excelente. Outra coisa, rápido, só completar. Pode falar. Outra coisa é importante, porque, doutora, mas eu não vou conseguir. O bebê vai estar contraindo, mexendo a perninha, porque ele fica mexendo a perninha. É devagar. Ele deu uma respirada, você faz. Nossa. Ele chorou, incomodou, tá empedrado, você deixa. Daqui a pouco ele chora de novo, teve um espaço no abdômen, faz. Então, assim, vai fazendo aos pouquinhos. Não é tão simples quando a gente tá fazendo aqui, não, mas funciona. Eu fiz muito de Heitor, de Samuel, e funcionou. Inclusive, eu gosto mais de massagem, que é um método natural, do que ficar hipermedicando, passando aquele tanto de medicação pro neném. E aquela questão que você falou, de colocar no colo, né? Isso. De acalentite, isso aqui. Heitor, ele ficava às 3 horas de relógio, assim, eu não fazia nada, só ele mamava e ficava no colo. Mamava, chorava, daqui a pouco pegava o peito de novo. Então, só acalentando ele, e graças a Deus deu certo. Outra coisa que eu oriento muito, às vezes a mãe senta aqui e você coloca o bebê aqui com a barriga comprimindo aqui, ó, o seu abdômen, o seu tórax, com ele aqui, ó. É claro que o bebê tá de bruços, né? Você vai ter que ficar sempre olhando e reavaliando esse bebê, mas acaba comprimindo esse bebê aqui, ó, e acaba também aliviando as cólicas. Outra massagem que é importante é aquela famosa da bicicletinha. Deixa eu fazer aqui para quem não conhece. Aqui, ó. Você dobra o joelhinho de Priscila e vai fazendo aqui, alternando as perninhas com o joelhinho dobrado. Olha, tá vendo? Gente, higiene natural, ajudar o bebê a fazer cocô. Pensa, o bebê vai evacuar, a gente coloca o bebê para fazer cocô na fraldinha deitado, isso é completamente antifisiológico. Você conhece alguém que faz cocô, né? Não. Imagina. Então, você colocar o bebê aqui na higiene natural, coloca ele sentadinho aqui no seu colo, dobra as perninhas aqui do bebê, ó, e ajuda ele, faz as massagens aqui em sentido horário, ó, para ajudar ele a eliminar os gases
e as fezes. Isso costuma ajudar demais. E outra dica que eu dou maravilhosa é o banho de ofurô ou banho de balde. Não precisa ser um ofurô. Você pode pegar um baldinho igual esse. Galera. Você coloca uma água bem morninha até aqui no umbigo do bebê e é claro que você não vai colocar o bebê no balde e sair por causa do risco de afogamento. Você fica aqui com o bebê no balde, dobra as perninhas do bebê, vai ficar encolhidinho e segura aqui no tronco do bebê e deixa ele. Olha que legal. A água morninha na região aqui abaixo do umbigo do bebê promove o relaxamento do esfíncter anal. E sem falar que a gente vai estar num ambiente muito parecido com o ambiente do útero. Então vai dar também conforto ao bebê. Isso, e acaba que ele também fica como se fosse naquela posição fetal, é como se ele estivesse de cócoras, né? Aqui a gente também aproveita a ação da gravidade, então realmente traz muito conforto. Eu utilizava para Heitor e para Sandra. Gente, e tem vários medicamentos, eu vou até tampar aqui as marcas, que a gente não pode falar de marcas aqui na live, mas tem vários medicamentos à base de probióticos, tem medicamentos também à base de antiespasmódicos e também medicamentos homeopáticos que a gente pode utilizar. Eu trouxe vários aqui, mas igual eu tô falando, eu não posso mostrar as marcas e sempre com recomendação do pediatra, mas sempre a gente tenta fazer medidas naturais quando a gente está falando de uma cólica que faz parte ali do desenvolvimento, da maturação do bebê recém-nascido. A gente deixa o medicamento ali para último caso. E lembrar também que os probióticos, a expectativa dos pais muitas vezes é que vai dar um remédio, a cólica vai passar na hora que dá o remédio. Principalmente probiótico, o tempo de ação é cerca de 2 a 3 semanas. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência que o efeito do medicamento não é mágico, não. Ele tem um efeito, ele tem um tempo, a gente está tratando uma desbiose, então ele tem um tempo de ação, tá? Outra coisa, mais uma vez. Peraí. Pessoal, a gente não prometeu esse assunto. Não prometemos. Mas a gente está querendo trazer esse assunto porque a gente achou, né, que seria importante para vocês, porque muitas mamães se esquecem de fazer a reposição de vitamina. Mas eu queria lembrar que quem ficar até o final dessa aula vai concorrer a um sorteio, tá? Vai poder ganhar um curso online, onde você vai aprender todos os cuidados com o recém-nascido, cuidados com a pele. A gente vai falar lá mais sobre desengasgo, a gente vai falar também sobre refluxo, vai trazer várias outras orientações também sobre cólica, a gente vai falar sobre xixi e cocô quando é normal. Se tem febre, o que eu vou fazer com o meu bebê que tem febre? Quando que eu vou levar essa criança para o pronto-socorro, galera? Quando que é o momento indicado? Porque a gente sabe que lá também é um local de contaminação, não é sempre que eu devo levar. Então, bateu a cabeça, o que eu faço? Aquele bebê que está engateando, bateu, e aí? Você vai concorrer, se você ficar até o final dessa live, a gente vai te dar as orientações ao final. Gente, a gente sempre entrega mais do que a gente promete, não tem jeito. Essa aqui é a nossa maneira de funcionamento, nosso padrão. Bebê precisa de vitamina para aumentar o apetite. Vitamina para melhorar a imunidade. Seu filho está tendo muita infecção. Será que seu filho está precisando de vitamina? Quais as vitaminas que as crianças precisam tomar? O que é necessário, o que é dispensável? O que faz bem e o que faz mal? Lembrar que vitamina em excesso faz mal, tá? Hipervitaminose, né? E também acaba lesando. Então, a grande diferença do remédio e do veneno é a dose. E a indicação correta. Exatamente, gostei. Gente, vitamina que é importantíssima. Eu quero saber aí, quem está assistindo a gente, seu filho usou vitamina A? Coloca aqui, sim ou não. Sim, para se já usou, e não para quem ainda não usou. Olha a importância da vitamina A. Tem uma estimativa que 250 milhões de crianças no mundo sejam deficientes da vitamina A e 250 mil a 500 crianças ao ano se tornem cegas. Vocês estão escutando isso, gente? Cegueira. Isso aqui eu tirei, isso aqui é verdade. Eu não estou inventando na minha cabeça. A fonte é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Cegueira em crianças em decorrência da carência de vitamina A. E a suplementação de vitamina A é capaz de reduzir o risco de morte das crianças de 6 a 59 meses em 22 a 30%. Olha isso, gente. Pode reduzir o risco de morte em até 30% das crianças. Ela é importante para a formação da visão. Vocês viram a quantidade de crianças que se tornam cegas por ano por causa da carência? Participa também da defesa do organismo e participa também, inclusive, do metabolismo do ferro. Quais são as fontes? Fígado, gema de ovo, leite, produto lácteo, o leite humano também, ele é rico em vitamina A, mas para isso a mãe precisa ter algum tipo de reserva de vitamina A. E eu brinco que as frutas e hortaliças
que são mais ricas são aquelas de cores amareladas e alaranjadas. Por exemplo, a cenoura, a abóbora também é rica em vitamina A. E o tomate também é importante fonte de licopeno, que é um pigmento ali que tem importante função antioxidante. Suplementação, me responde aqui, seu filho está suplementando vitamina A, sim ou não? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Queremos saber. A vitamina A, ela é suplementada a cada 6 meses, nos bebês de 6 meses até 2 anos de idade. E ela é suplementada naqueles locais em que se tem ali alta prevalência de carência de vitamina A. Então a gente tem algumas regiões do Nordeste, a gente tem também Minas Gerais, região do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri também, Vale do Ribeira e o Vale do Ribeira em São Paulo. Então são regiões específicas em que a gente tem alta prevalência de hipovitaminose A. E aí, essas crianças, elas precisam fazer a reposição. Eu trabalho em consultório, eu solicito vitamina A, assim, com uma certa frequência nas crianças, e sempre quando tem indicação, e eu percebo uma alta prevalência de carência de vitamina A aqui na região também. Então, é importante, principalmente quem é da região nossa aqui, a gente fazer essa reposição a cada 6 meses, de 6 a 2 anos de idade. Converse sobre isso com o seu pediatra, pra gente fazer essa suplementação que é importantíssima nas crianças, tá? Ferro, gente, outro mineral aí, outro micronutriente que é importantíssimo para as crianças. Olha que interessante, a falta de ferro pode causar anemia, comprometer Você acha que é só anemia? Não é, gente. Pode comprometer o crescimento, o desenvolvimento cerebral, prejudicando a habilidade de comportamento, de linguagem, capacidade motora e até imunidade. Pode causar ainda palidez, fraquezas e unhas e cabelos quebradiços. Dentre outras repercussões que a falta de ferro pode causar. Mas aí tem muita gente que fala, Helena, mas meu bebê mama bem ao seio, ele come muito bem, eu não vou dar porque vai escurecer os dentes, eu esqueço direto. Se seu filho tem menos de 24 meses de vida, menos de 2 anos, ele precisa de ferro para o desenvolvimento dele, para o ganho de peso, para o crescimento e para o desenvolvimento também. Então fiquem atentos a isso. Como repor? Recém-nascidos que não têm fator de risco, quais são os fatores de risco? Às vezes a mãe deu uma anemia durante a gestação, a mãe teve uma perda de sangue, uma prematuridade, alguma intercorrência durante a gestação é considerado fator de risco. Então, se a mãe não tem nenhum fator de risco, a criança não tem nenhum fator de risco para anemias, a gente pode iniciar aos 6 meses de vida até os 2 anos de idade. Se o recém-nascido tem fator de risco e é um recém-nascido que não é prematuro, a gente inicia aos 3 meses de idade. Recém-nascidos de baixo peso, recém-nascidos prematuros, eles já precisam iniciar com 30 dias de vida. Então, quanto mais fator de risco a criança tem para ter anemia, antes a gente vai começar a reposição de ferro, tá? E é importante também, pessoal, porque a gente fala muito de reposição para criança, mas a gente tem que lembrar aqui que a gente preza pela mãe também, tá? Então a gente valoriza o papel da mãe como cuidadora, como mãe mesmo. E para a mãe ficar bem, ela precisa estar, para cuidar bem, ela precisa estar bem. E a mãe também precisa fazer reposição de sulfato ferroso. Isso, importantíssimo. Após o nascimento do filho, até os primeiros 3 meses dessa criança, porque é o tempo que ela demora para repor os estoques de ferro. Naquelas mamães que tiveram anemia no período gestacional ou que mantêm anemia no puerpério, elas precisam repor por maior tempo. E pode precisar de outras vitaminas e minerais também, então é importante que o obstetra esteja atento a isso aí. Inclusive vitamina D, é importantíssimo. Sim. Gente, e ferro é uma gota por quilo de peso? Seu filho está tomando ferro com uma gota de quilo de peso? Coloca aqui quantas gotinhas que ele está tomando. Qual que é o peso e quantas gotas? Pesa quanto? Tá dando quantas gotinhas para ele? Será que realmente é assim? Isso aí serve de receita de bolo para todo mundo? Como é que é? Gente, não é bem assim. Cada medicamento de ferro, ele vai ter uma apresentação diferente. Tem ferro que é 50 mg por ml, tem ferro que é 100 mg por ml, 125 mg por ml. Então, dependendo da apresentação desse ferro que você está usando, aí a gente calcula a dose que seu filho vai usar. Lembrar que doses altas, por exemplo, se seu filho tem 10 quilos, ele tomaria uma dose ali de 3 gotas, ou então de 5 gotas, e você estiver dando 10 gotas, que é muito mais alta do que
né, dependendo do medicamento, da apresentação do medicamento, então doses altas de ferro podem causar efeitos colaterais, aumentam as chances de efeitos colaterais e pode ser prejudicial para a criança. Sim. Então a gente tem que ficar atento a isso e seguir ali a receita direitinha que o pediatra passou, tá? Ferro geralmente não é uma gota por quilo, lembrar disso. Constipação está associado, por exemplo, ao excesso de ferro. Então ficar muito atento a isso aí, tá? Vitamina D. Seu filho está usando vitamina D? Me conta aí. Já está usando vitamina D? Gente, importantíssimo. A falta de vitamina D é um problema comum entre bebês, principalmente os prematuros, porque eles tiveram menos tempo na barriga para receber a vitamina D da mãe. E também crianças e adolescentes. Adolescentes que estão tendo aquele estirão, eles precisam de mais vitamina D. Então, essa queda de vitamina D em adolescentes também é muito comum. E para que serve a vitamina D? Olha, isso aqui é um caso de uma criança que teve carência de vitamina D. Olha como é que os ossinhos dela estão com essa malformação óssea. A vitamina D ela ajuda na formação do osso, previne até alguns tipos de câncer e também melhora o funcionamento do sistema imunológico. Então, a falta dela pode causar essa doença aqui, ó, que causa essa deformidade nos ossos da criança. Pode causar também atraso no crescimento, deformidade nas pernas, que eu acabei de mostrar a foto. Atraso no desenvolvimento motor, demora do nascimento de dentes, gente, isso é comum, tá? Atraso no fechamento das moleiras, a gente espera que a moleira feche ali por volta de 1 ano, até no máximo 2 anos de idade. E a carência de vitamina D pode estar relacionada a esse atraso nesse fechamento de moleiras, alergias, depressão, inclusive, dentre outros. Então, ficar muito atento. E só a alimentação resolve? Não. A carência ela é mais frequente nas idades em que a gente tem um crescimento rápido. Por exemplo, aquelas crianças de 2 anos de idade que crescem muito e ganham muito peso. E também nos adolescentes, igual eu falei, que estão tendo os estirões. E é muito difícil a gente conseguir a quantidade suficiente de vitamina D somente com fonte de alimentos e também com luz solar, tá? Porque a luz solar que produz mais vitamina D é aquela luz de meio-dia, aquela luz mais intensa, que inclusive aumenta o risco de câncer de pele no seu filho. Então é por isso que muitas vezes a gente não faz é mais recomendado, viu, galera? Aquela exposição solar, né, que a gente fazia antigamente, não é mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nem pela Organização Mundial da Saúde. Isso porque notou-se em estudos recentes que o efeito cumulativo à exposição solar pode causar danos, inclusive câncer. Então não é mais recomendado. E quando é interessante de suplementar? Geralmente a gente inicia a suplementação a partir dos 7 dias de vida até os 2 anos de vida. E também em crianças e adolescentes que não consomem a quantidade suficiente de vitamina D e também não tem tanta exposição ao sol assim. Aqueles meninos que ficam só no videogame aqui dentro de casa, ó. E o zinco, gente, tem muita gente que esquece do zinco. O zinco também não é tão falado, ele é importantíssimo, sobretudo em prematuros. Ele atua no desenvolvimento neurológico, na inteligência da criança, atua também na visão e no funcionamento do sistema imunológico. E a deficiência de zinco, ela pode se manifestar a partir do 3º mês de vida, com falha de crescimento, dermatite. É muito comum criança que tem dermatite de fraldas, aquelas assaduras que duram, a gente trata com pomada. Se não tá melhorando, nada melhora. Já nada trocou de melhora. fralda, já trocou de pomada, tá fazendo xixi, cocô, tira, não tá resolvendo, tem que investigar. Pode ser deficiência de zinco, gente, isso não é incomum, tá? Mas são deficiências muito graves, viu? Não é uma deficiência, assim, geralmente são deficiências muito graves. E também infecções, sobretudo os prematuros. Geralmente a gente repõe o zinco nesses prematurinhos. E a gente tem uma estimativa aqui que eu achei interessante colocar para vocês: 17% da população mundial esteja em situação de risco de inadequada ingestão de zinco. Então é importante a gente repor, principalmente nos prematurinhos, a gente toma um cuidado maior nessas crianças. E vamos falar agora de refluxo. Gente, refluxo faz muito sucesso, porque tem muito bebê que tem refluxo. Olha que gracinha. Será que é refluxo? Será que é vômito? Vamos fazer o convite? Vamos. Gente, pode fazer? Você agora. Gente, é pro final que a gente vai ter o sorteio? Gente, lembrar que você que tá chegando agora, no final dessa live, a gente vai fazer o sorteio do curso, que a gente vai ensinar pra você tudo sobre recém-nascido, e a gente vai estar juntinho de você, a gente vai estar super próximas, e a gente também vai ter várias mães também envolvidas nesse processo pra gente trocar experiências com essas mães que vão estar aqui junto com a gente. Então fica até o final, vai valer muito a pena. Refluxo gastroesofágico. Geralmente ele vai começar por volta de 2 meses de vida. Gente,
refluxo que começa nas primeiras semanas de vida, bebê com menos de 1 mês, ou refluxo que começa após 6 meses de vida, sinal de alerta. Não é tão comum, tá? E ele piora por volta de 2 a 4 meses de vida. Quando chega um bebezinho ali com 3 meses com refluxo, já avisa, ó, geralmente com 4 meses piora um pouco, fica atento. As causas, gente, para ser mais simples, eu sempre dou o exemplo da garrafa. Então, desse copo aqui, vamos usar esse copo? O que acontece? O termo técnico que a gente usa na medicina são relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior, que é a portinha aqui que está saindo aqui, ó, do estômago, é a portinha que fecha o estômago. Então, para termos práticos, o bebê com menos de 6 meses de vida, ele tem essa portinha mais aberta, não faz o fechamento, a tampinha. Não faz a contração. A contração do esfíncter esofagiano. Então, é como se fosse esse copo aqui, ó, sem tampa. Então, se esse bebê mamar demais, ó, imagina esse copo cheio de leite, ó, mamou demais, ele vai regurgitar. Se esse bebê mamou e você ficar, ó, vou trocar a fralda, vou deitar, ó, tá cheio de leite, ele vai voltar o leite. O bebê mamou, ficou sacudindo ele aqui, ó, vai voltar o leite. Então, a causa é principalmente essa. O que a gente tem que fazer com esses bebês? Depois que o bebê mamou, tem que deixar ele em pezinho aqui, igual esse copo. Porque se eu deitar esse copo, ó, vai derramar. Entendeu? Deixar ele mais em pezinho. O tempo de esvaziamento gástrico do bebê é geralmente 20 a 30 minutos. Para esperar esse leitinho sair do estômago. Fazer isso. Pelo menos, igual a gente falou, 20 a 30 minutos. E é ideal que a gente faça após cada mamada. Isso. Anaíta, para evitar o refluxo, esse bebê precisa arrotar? Não necessariamente. Se você esperou o tempo e o bebê não arrotou, não tem problema nenhum, a gente pode seguir, isso, né? Vida normal. E é importante também, porque eu já vi várias, a indústria quer vender pra gente, né? Então, travesseiro anti-refluxo, vamos dar um travesseiro. Gente, travesseiros, coberturas, a gente já falou. Ninho, gente, toma muito cuidado com o ninho, redutor. Aumenta o risco de morte súbita. A gente já falou sobre isso, o bebê tá ali de noite, ele com a mãozinha, com o pezinho, com o movimento que ele faz, ele acaba cobrindo, pode causar asfixia, não é indicado. Então, o que a gente pode fazer é levar a cabeceira. Qual a cabeceira? Ir lá no pezinho da cama, colocar um calço lá, né, pra elevar, e aí o bebê ele fica mais elevadinho. Então, é muito importante fazer isso. Respeitar o tempo pós-mamadas, respeitar também, não realizar a troca de fraldas. 30 minutos, gente. Amamentou 30 minutos em pezinho aqui. Olha essa foto que eu coloquei no slide pra vocês verem essa mãe com esse bebezinho aqui em pé. Aqui, ó. 30 minutinhos ele aqui em pé. Elevar a cabeceira 30 a 40 graus. Bebês em aleitamento materno, você pode manter as mamadas livre demanda. Só que tem que corrigir os erros de técnica de amamentação para ele não deglutir muito ar. Porque se deglutir muito ar, você perde muito espaço no estômago e esse líquido, esse leite vai sair. Bebê em uso de fórmula, a gente usa na pediatria um esqueminha que a gente reduz um pouco o volume. Por exemplo, é um bebê que mama 120 ml de 3 em 3 horas. O que eu faço? Eu reduzo um pouco o volume da fórmula, coloco 90 ml de 2 em 2 horas, por exemplo. Então, encurto mais e reduzo o volume. Reduz o volume, mas aumenta o intervalo. Reduz o intervalo, aumenta as mamadas. Isso, aumenta as mamadas, tá? E regurgitador feliz, gente, que é aquele bebê que tá tudo bem, que é o nosso bebê aqui do copo. Olha essa imagem, gente. Olha que gracinha. Olha que fofinho. É isso aí. É o bebê que gofa e continua bem, que não chora, não fica irritado, ganha peso, cresce bem, não tem outros sintomas. Agora, quais são os nossos sinais de alerta? Olha esse bebê dessa foto, gente. Essa hiperextensão aqui do pescoço é um sinal de alerta, porque é um sinal de que o bebê está sentindo dor na região do esôfago. Então, isso aqui é um sinal de alerta que a gente tem que ficar atento, porque pode ser o refluxo que não é fisiológico, que muitas vezes vai precisar de um tratamento e de investigação. Quando os vômitos são muito propulsivos, não é aquele vômito que escorre no cantinho da boca, e é a diferença, aquele vômito que vai, sabe? Isso é a diferença de golfar para vomitar, porque o vômito ele vai, ele faz força, né? Além disso, contrai muito o abdômen para esse vômito sair, mas no refluxo não, ocorre, ele sai naturalmente depois que mamou bem. Então, a gente tem que ficar atento. Irritabilidade, baixo ganho de peso e crescimento, irritabilidade, dor após o refluxo, alterações de sono, bebê que não está dormindo de jeito nenhum à noite, porque está ficando choroso, porque ele tem refluxo, esse arqueamento do tronco, outras coisas, sinais, gente, que podem ser um refluxo mais patológico, tosse crônica, bebê que tosse muito, principalmente à noite, ligar sinal de alerta. Sibilância, bebê que chia, pode ser refluxo, rouquidão e pigarro, criança que fica pode ser refluxo, pneumonias recorrentes, dor de garganta que não melhora nunca,
trata e não melhora. E erosão, eu já vi até interessante, uma dentista encaminhou uma criança que estava cheia de cárie com a suspeita de refluxo, achei ela legal. Sabe, erosão de esmalte dentário. Porque contém ácido gástrico que acaba lesando os dentes. Olha só. E aí, galera, a gente vai falar agora sobre o nosso curso. Esse curso que você vai concorrer ao final. Então, fica aqui que você é nosso convidado. Olha só o que você pode ganhar. A gente vai falar sobre cuidados gerais com o recém-nascido. Cuidados com a pele desse recém-nascido, com a unha. A gente já falou também com o coto umbilical. A gente vai falar dos cuidados no geral mesmo, como cuidar dessa criança. A gente trouxe aqui alguns temas, a gente vai resumir para falar para vocês. Gente, é para fugir dos palpites muitas vezes errados, daquela insegurança. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala outra coisa, você fala, gente, mas tem fulano falando isso, ciclano falando isso, beltrano falando aquilo outro. Quem eu vou seguir? Qual é a maneira correta? Isso. A gente tá te entregando aqui agora, pra tirar todas as suas dúvidas com a gente. Quando você entende, quando você sabe qual é o correto, o que realmente deve ser feito, aquilo te tranquiliza, né? Porque não te deixa ansiosa, não sei o que eu faço com meu bebê, a gente vai te ensinar. Além disso, cuidados na maternidade, na sala de parto. Então, quais são os primeiros cuidados? Os cuidados iniciais que o pediatra deve ter, as vacinas que precisa administrar, a suplementação vitamínica que precisa fazer, a maneira que essa criança, que essa mãe vai ser abordada, né? Então, ele já precisa sair do hospital. Antes de sair, o bebê precisa estar amamentando, se der certo, se for o desejo da mãe, se não, ele precisa já estar com consulta agendada para averiguar o que aconteceu. Então, são muitos cuidados. O que é esperado de ser feito ainda na maternidade? Eu cheguei um tanto de paciente para mim, com um tanto de testes sem fazer, que eram testes que deveriam ser feitos na maternidade, que não dá, tem teste que não dá para fazer depois que a criança saiu da maternidade, sabia disso? E a mãe não sabia, chegou para mim sem ser feito, né? Então, isso é para esse tipo de coisa não acontecer com você e com o seu bebê, porque isso pode significar um risco para o seu bebê. Tem muita gente, às vezes, na maternidade, tá todo mundo apressado, tá aquele tanto de menino, né? A gente não sabe como é que tá a rotina daquela maternidade, a gente não sabe se a maternidade é uma maternidade completa. Então, é bom você estar munida dessas informações para você saber solicitar. Gente, e esse teste que a Helena falou que a gente aprendeu que era para fazer, não vai fazer, não? Por que que não vai fazer? Por que não vai fazer? Né? O que acontecer? E esse outro aqui? Qual a necessidade desse? Qual a necessidade desse? Onde é que eu marco? Porque tem muito teste, tem muita coisa, tem muitos cuidados na maternidade que quando não são feitos na maternidade, não são feitos depois. Não dá mais, gente. E isso é problemático, porque até o segmento depois é mais complicado, né? E às vezes você perde, dá um diagnóstico de algo que poderia ter se tratado com facilidade, e aí por causa dessa falta de exame no momento correto, a gente perde feedback e quem sofre é a nossa criança. Então não dá pra algo correto. Além disso, a gente falou, né, dos testes antes de sair a maternidade, também após a saída, porque você já vai para casa, o ideal é que você já vai com o receituário, já solicitando todos os exames e alguns até agendados, para não perder a oportunidade de fazer. Tem data, tá, gente? Tem data. Se passou, se você não sabe, não recebeu orientação, se passou, você não consegue fazer mais. E mais, é tudo oferecido pelo SUS, então você não pode perder essa oportunidade, você tem que ficar atenta aí para saber. Além disso, troca de fraldas. A gente fica parecendo, a troca de fraldas é muito tranquilo, né, de fazer. Mas se esse bebê começar a chorar, começar a espernear, fizer xixi, fizer cocô, como que a gente faz? Se ele, quais são as pomadas indicadas? Gente, como são as fezes do bebê e com a alteração? Já cansei de ver mãe que às vezes abriu a fralda e não sabia gente, o que é isso aqui? O que é essa mancha aqui na fralda do meu filho? Ficou super insegura porque não sabia o que era aquela mancha que apareceu na fralda. Às vezes aquela mancha no xixi, aquela mancha no cocô. Então isso aqui a gente fala tudo pra você não chegar nesse momento de insegurança e ficar desesperado e saber o que fazer na hora. E outra coisa, saber se é uma urgência, às vezes leva pro pronto-socorro 1h da manhã por causa de uma coisa que às vezes é normal. Era simples, né? E outra coisa que a gente fala também é sobre as pomadas. Então tem gente que utiliza antifúngico, né, com pomada de assadura. Isso pode causar lesões graves no seu filho no decorrer do tempo. Então utiliza corticoide. Então isso não é indicado, você tem que saber a pomada certa, como passar a pomada. Você sabia que até o dedo interfere? A gente utiliza em geral o dedo anelar porque ele é mais leve. Além disso, aquelas pomadas que grudam muito. Como é que a gente deve usar essa pomada? Porque a gente fica limpando muito, pode friccionar, pode lesar. Então tudo isso é o como você faz, tá? Para evitar assaduras, para evitar desconforto do seu bebê, você precisa saber como fazer. Não é assim simples, usa isso. Você tem que saber como e a gente tá aqui para te ajudar. Assaduras. Então a gente vai falar também sobre as assaduras, a gente já falou, né? Como evitar também as assaduras, quais são as medidas. Eu vou te falar que são medidas baratas, né? Que assim ajuda demais. Gente, saber isso aqui faz você economizar um grande dinheiro, tá?
muito tranquilo. Rotina de sono, gente. Como é que a gente vai fazer para o bebê dormir? Você está sofrendo com seu bebê que não está dormindo? Como você implementa essa rotina de sono no bebê recém-nascido? Será que dá para implementar uma rotina de sono no bebê recém-nascido? A gente vai falar também isso no nosso curso. E para quem ficar até o final, tem o sorteio, tá? Então não perca. Gente, só uma mãe que sabe como é passar por essa situação de não dormir de noite. Então, quem é a mãe aí vai me entender, né? Então, você fica a manhã inteira acordado, amamentando essa criança, chega de noite, ele não dorme, ele chora muito, ele tá desesperado. Muitas mamães não têm rede de apoio nesse momento. Então, assim, saber estabelecer também não é, assim, a rotina, mas como que é essa rotina? A gente vai explicar para vocês o que deve ser feito, o que vem antes, o que vem depois, o momento de cada coisa, para ela realmente funcionar. Se for uma rotina errada, ela não vai funcionar, seu bebê não vai dormir melhor. Então, é muito importante ter esse conhecimento, tá? Gente, dói demais. Você tá lá sozinha, você tá lá estressada, você tá lá cansada, tá com sono e o bebê não dorme, tá? Então, assim, muda. Se você dormir bem, esse bebê dormir bem, vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, sua maternidade vai ser muito mais leve. Saídas e visitas ao recém-nascido. Qual é o momento adequado de receber visita? Qual a maneira correta de fazer isso sem deixar ninguém ali desassistido ou alguém ali magoado? Porque a gente sabe que quando o bebê chega, assim, é feliz, é alegre para todo mundo. Quer ir. Todo mundo quer ir, né? Quer visitar, quer conhecer, mas qual a maneira correta de fazer isso? Como você deve receber as visitas? Então, uma dica simples é já trazer o alquinho ali, já deixar na porta de casa, eu sempre fiz isso. Então, e aí trago uma foto do meu filho, ficamos felizes em receber você, fulano. Tá aqui um alquinho para higienizar suas mãozinhas. Aí todo mundo já chega e já limpa. A maneira correta, a gente fala até sobre como evitar as visitas. No início, a gente orienta vocês até algumas mensagens de WhatsApp, como podem ser enviadas para a pessoa não ficar magoada, né? Mas orientando de forma verídica como que elas devem postergar um pouco essa visita para que esse bebê tenha um sistema imunológico mais amadurecido e não se adoeça com facilidade. Então, são dicas, são técnicas. Gente, a gente estudou muito. Isso aqui foi muito estudado, a gente se dedicou muito para trazer para vocês o que realmente funciona. Passamos aperto, passamos perrengue e aí a gente tem solução, sim. Não é fórmula mágica, a solução, porque é baseada em evidência e estudo, então a gente vai trazer para você. Hora do banho, gente. Como é que a gente deve fazer o banho do bebê? E tem uma maneira de trazer mais conforto para esse bebê, tá? Gente, e vocês sabiam que fecha aqui em mim. Vocês sabiam que a grande maioria dos acidentes, inclusive com bebês, ocorre na hora do banho? Então, TCR, o bebê tem um traumatismo craniano, bateu a cabeça, não soube segurar direito, tem técnica, tem posicionamento correto. Você também precisa deixar tudo preparado antes da hora do banho, roupinha, fraldinha, tudo tem que estar ali perto. Você não pode movimentar com esse bebê, pegar esse bebê molhado para levar para muito longe. Então, existe técnica para evitar doença, para evitar traumatismo, para evitar muita coisa. Então, vamos aprender, né? O bebê não precisa sofrer, não. Acabando. Como identificar se o bebê está com frio? Onde que a gente vê? Agora mesmo que a gente está num período mais frio, como é que a gente vai saber se esse bebê está passando frio ou não? E no período de calor? Quais são os riscos de aquecer demais o bebê no período de calor? Súbita, né? Morte então, súbita. risco de morte súbita. Como a gente vai agasalhar o bebê para que ele não fique nem com calor e nem com frio? A gente vai trazer isso para vocês. A amamentação, gente, que é uma das principais dores das mães, as principais dificuldades, fissura mamária, bebê que não pega, leite que não desce. Quais são os segredos da amamentação? A gente tá aqui e também pra existem ensinar. segredos, pessoal. Assim, quem é mamãe sabe, tipo, já deve ter passado por esse processo de fissura, né? De peito dolorido. Eu fiz fissura, eu machuquei o seio. Meu bebê deve continuar amamentando? Aí eu não amamento. Meu peito engurgita, dói mais. O que eu devo fazer? Tem tratamento? Eu vou passar uma pomada? Eu vou fazer laser? Como que eu vou fazer? Eu quero amamentar esse bebê? Então tem tudo técnica pra você ter. Gente, as amamentações que os meus filhos tiveram foram assim incríveis, mais pra mim do que pra eles mesmos. Você merece ver essa experiência. Estômago do bebê e ganho de peso. Será que seu bebê está ganhando peso bem? Será que seu leite está sendo suficiente para o seu bebê? E o bebê está mamando toda hora. Será que isso é normal? Já adianto que no início é normal sim. Esse bebê pode amamentar toda hora, porque o estômago dele é do tamanho de uma cereja. Pequenininho, então, e esvaziamento gástrico também é rápido. Então é normal que ele queira se amamentar mais vezes, mas com o tempo esse estômago aumenta de tamanho, esse bebê ele consegue armazenar mais leite e ele vai ficar nutrido por maior tempo, então a mamãe consegue descansar um pouco mais. Então ter o conhecimento facilita com que você mantenha a amamentação. Isso é passageiro, daqui a pouco vai melhorar, então eu vou insistir na amamentação.
pega correta, posição para amamentar, Isso que a gente vacina, gente. Quais são as diferenças das vacinas do SUS para as vacinas particulares? Reação vacinal. Se seu filho tiver alguma reação vacinal, e aí? O que você vai fazer? E quais são as reações? Como é que você vai identificar? Quais são as reações? Né? Tipo, isso é reação da vacina? Isso já ia pode ser acontecer com outra meu filho? coisa? Vômito, crise convulsiva, será que é reação vacinal? E já tive criança, Helena, que eu atendi, né, a mãe achando que era uma reação vacinal. E não era justamente o caso de convulsão. Então ela achou que era reação vacinal, porque o bebê tinha pouco tempo que tinha vacinado contra a vacina de pólio, e aí pronto. Deixou pra lá e o menino já convulsionando. Então tem que ficar atento, pessoal. A gente vai deixar também mastigadinho pra vocês as vacinas até 1 ano, as vacinas após 1 ano de idade, pra você não sentir dúvida. Será que eu vou vacinar com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Adoeceu, não podia vacinar. E aí, como é que a gente vai fazer? Deixar sem vacina? Vai deixar sem vacina? Qual o momento certo? Chocou, vacina com outra. Qual que eu tenho que dar? O que eu vou fazer? Tá tudo aqui mastigadinho pra vocês. Quando procurar ajuda? Quando seu bebê adoecer, quando você deve procurar ajuda? É caso de pronto-socorro? É consultório do pediatra? Posso esperar mais um pouco? É urgente? Gente, e a gente já falou sobre isso aqui, porque aconteceu um caso, né, Helena? Que a gente tava falando de algumas mamães que são super cuidadosas e zelosas. E aí elas, em qualquer momento, minha mãe era assim, sentiu febre, foi um pronto-socorro. Só que nesse caso, essas mães, elas expõem os filhos a outras infecções, porque ela vai paciente com pneumonia, vai paciente com bronquiolite, vai paciente com outras afecções, e esse bebê ele fica exposto àquilo ali. Então, será que apenas o episódio de febre já é o momento indicado para ir buscar um pronto-socorro? E tem diferença de idade, viu, gente? Isso. É diferente a febre no recém-nascido para a febre na criança maior. Perfeito. Tá? Tem bebê que vai precisar ir no pronto-socorro desde o primeiro pico febril, outras crianças não. E é importantíssimo a gente saber disso, por quê? Pra gente não expor a criança a risco, porque no pronto-socorro tem criança com pneumonia, criança com meningite, criança com coqueluche. Você tá com seu filho ali recém-nascido, seu filho pequeno ali, tá expondo ele a risco, né? E da mesma maneira, não deixar de levar e expor seu filho a risco também. Já pensou se for uma pneumonia, você deixa de levar? Então a gente vai explicar isso aqui tudo pra vocês. Icterícia, gente, será que pode dar chá de picão? Como é que trata icterícia? Quais são as suas dúvidas de icterícia? A gente vai tirar aqui também. Bateu a cabeça. Quando bateu a cabeça, precisa ir pronto-socorro ou não? O que eu vou fazer com essa criança? Pode dormir? Não pode dormir? Vomitou? O que eu faço? Tem muita informação aí na internet, tá totalmente errada. É coisa absurda, tá? Eu também já então vi. fica atento com isso. Tomei muito cuidado. Quando procurar o médico, a gente já falou, quando é emergência, Isso. quando não é. Febre, quando é emergência, quando não é. Qual a temperatura é febre? O que eu vou fazer se meu filho tiver febre? Que doença será que meu filho pode ter? Perfeito. Ele tem algum outro comemorativo junto com a febre? Qual o valor de temperatura que é febre? Será que é igual? Febrícula, febre, febrícula, como é que é? Como é que eu devo tratar? Um banhozinho vai resolver? Como é que é esse banho? Qual remédio que eu vou dar? Então, Pode colocar álcool? álcool, gente. Já Pode adianto colocar? que não. Refluxo, a gente também vai trazer aqui as orientações, né, Helena, de quando, a Helena deu uma aula muito boa aqui, e a gente vai pormenorizar lá ainda mais sobre quando que é fisiológico, quando que é patológico, todas as orientações que você precisa para que esse bebê seja um regurgitador feliz e que isso passe rápido, e também quando buscar a ajuda, né? Nascimento de dente, gente. E aí? Qual idade que é normal a gente pode esperar nascimento de dente? A gente viu que tem uma carência aqui de um micronutriente que está relacionado ao atraso do nascimento de dente. Até quando eu posso esperar esses dentinhos nascerem? Quais são os sintomas do nascimento de dente? Será que febre pode, nascimento de dente pode causar febre, vômito, diarreia? Então, gente, a gente vai pormenorizar essas informações para vocês. Cólicas, tudo sobre cólicas, muito mais que a gente trouxe aqui. As medidas de como fazer a massagem correta, como colocar esse bebê para dormir, as medicações que podem ser administradas, claro, com acompanhamento do seu pediatra, tá? A gente trouxe muito, tá muito. Eu, como mãe de primeira viagem, eu tenho recebido assim muitos palpites, eu tenho recebido muitas orientações de muitas pessoas e cada pessoa fala de um jeito e eu não sabia como seguir, né, certinho. Então eu preferi procurar uma ajuda profissional de pessoas, né, que tenham um conhecimento, um estudo maior, que saibam assim passar para mim de uma maneira mais profissional. E aí depois, né, que eu tive acesso ao curso, eu tô me sentindo muito mais tranquila, porque eu tenho onde recorrer. Né? Lá ensina várias coisas. Outra dúvida que eu tinha também, e medo, é quanto ao cordão umbilical, né? Como que eu ia limpar, cuidar. Agora eu tô me sentindo muito mais segura, mais preparada para quando meu bebê chegar. Muitas dúvidas foram sanadas, né? E isso é muito bom.
No inicinho ela regurgitava, né, e eu ficava com muito medo dela engasgar. Mas no curso eles ensinam lá a técnica do desengasgo, que foi tão importante para mim, para poder me dar aquela calma, né, na hora da amamentação, tá? Teve também a questão das febres, né, que sempre surgem aquelas febrezinhas pós-vacina, né, ou início da dentição. Então, assim, foi bem importante para mim. Porque o curso é maravilhoso. Tira todas as nossas dúvidas. Mamães aí de primeira viagem, mamães também que têm outros filhos, né, mas que ainda surgem algumas dúvidas, pode investir, pode comprar, que vale muito a pena.